Nos anos de 1990, no Brasil, com a abertura política do país, esse quadro educacional ele começa a dar sinais de mudança, pois os movimentos sociais e sindicais começaram a pressionar de forma mais articulada pela construção de políticas públicas para a população do campo, de maneira a garantir a universalização do ensino, bem como a construção de propostas pedagógicas que respeitassem a realidade, as formas de produzir, de lidar com a terra, de viver e conviver dos povos do campo. Ou seja, até 1990, a gente sabe que existia aquele tipo de educação que visava atender ao homem da cidade. O homem do campo, se ele quisesse educar-se ou educar aos seus filhos, eles tinham que se deslocar da zona rural para a cidade. Então ele atravessava por várias situações, estradas não pavimentadas, então eles tinham problemas com chuva, às vezes o meio de transporte ficava retido na lama, muitas vezes nem tinha esse meio de transporte, então o morador da zona rural ele precisava de andar um grande trecho caminhando, fazer uma caminhada para chegar até a cidade para conseguir estudar e estudar seus filhos. Então, diante de tanta dificuldade, ainda eles enfrentavam aquele ensino totalmente separado, aquele ensino distanciado da sua prática cotidiana. Então, a partir de 1990, o Brasil ele teve uma abertura política e essa abertura política ela começou sim a dar espaços para novas reivindicações. Então os movimentos sociais e sindicais eles começaram a pressionar novas construções de políticas públicas de forma a garantir uma educação que fosse voltada para o homem do campo, porque eles sabiam que aquilo que eles aprendiam na escola ficava na escola, aquele conhecimento não era possível de levar para o seu espaço. E eles precisavam sim de uma nova forma de educação que pensasse em seu meio de agir, que pensasse em como lidar com a terra, ensinasse a lidar com a terra, ensinasse a trabalhar com a produção de uma forma de grande escala, ensinasse também a convivência com esses homens do campo, porque eles têm as suas particularidades, são vivências e convivências de forma diferente. Para saber mais sobre essas leis, lá no caderno didático, nas páginas 42 e 43, tem o artigo 208 e 210 da Constituição. Então, existem todos os itens que vale a pena vocês darem uma olhada, eu não trarei em discussão aqui no vídeo, por conta de nosso tempo, mas eu aconselho vocês darem uma lida para tomar conhecimento de como funcionou, de como são estruturadas as medidas para atender ao homem do campo. A legislação prevê o reconhecimento da diversidade sociocultural e o direito à igualdade e à diferença, permitindo a definição de diretrizes operacionais para a educação rural. Então, eles têm a educação do campo, ela é legal, ela tem amparo na lei e a legislação prevê esse reconhecimento dessa diversidade, porque o homem do campo, a gente sabe que ele é carregado, né? Ele traz consigo as suas transformações, as suas manias, o seu jeito de ser, a sua identidade referente ao homem do campo. Então, a legislação, ela realmente prevê esse reconhecimento. É uma cultura diferente, diversificada e que com certeza contribui muito na forma social de todos. A educação do campo, nesse sentido, deve levar em conta os fins, os conteúdos, a metodologia, os processos próprios de aprendizagem dos alunos e as especificidades do campo. Ou seja, a metodologia de aula no espaço do campo, ela é totalmente diferente da metodologia que a gente utiliza no espaço urbano. São diretrizes para caminhos diferentes. O homem da cidade, o seu estudo
visa prepará-lo para fazer um curso superior, visa prepará-lo para uma faculdade, para que ele siga uma profissão. O ensino para o homem do campo, ele aborda, sim, os conteúdos da grade curricular normal, né, que visa a formação do indivíduo, mas também ele tem uma parte que simplesmente o ajuda a compreender o seu espaço rural, o ajuda a estar preparado para atender às necessidades que o campo exige. Então, são processos de aprendizagens próprios, com atendimento, com visão diferenciada. O conceito da educação do campo nasceu das demandas dos movimentos camponeses e sociais na construção de uma política educacional para os assentamentos de reforma agrária. Então, a gente sabe, a gente conhece, a gente já ouviu falar muito sobre a reforma agrária. Então, esse movimento, ele deu origem a essa necessidade de se pensar numa educação de forma a atender o homem do campo. Estes movimentos têm organizado de forma sistemática e permanentes ações de educação não formal. Então, o que a gente compreende? Ações de educação não formal são aquelas que não dependem da escola. Ela não tem aquela formalidade. Ela tem um currículo, sim, ela é sistemática, ela é planejada, mas ela permite a troca de conhecimento, a aquisição de aprendizagens em diversos espaços e em diversas maneiras. Isso tudo para atender às necessidades do homem do campo.